Olá a todos, eu sou a Ana e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Livre para Recomeçar. Este livro é da Paula Alexandra, que para quem não conhece é uma booktuber muito conhecida brasileira. Eu conheço o canal dela já há bastante tempo e sigo os vídeos dela, gosto muito do conteúdo que ela traz, a forma como ela aborda as temáticas dos livros. Já li vários livros por recomendação dela e tinha muita curiosidade em ler os livros dela. O que é que acontece? Literatura brasileira, especialmente a contemporânea, a dos nossos tempos, é muito difícil nós conseguirmos cá em Portugal, ou em e-book, ou então tem que ser assim mesmo, um best-seller, ou assim um livro já de um autor mais de renome para vir cá para Portugal. Então eu estava um bocadinho naquela, ok, eu gostava muito de ler os livros dela, mas quase certeza que não vou conseguir. Até que há uns tempos atrás eu ouvi alguém no Booktube falar, já não me lembro quem foi, que comprava livros brasileiros no Book Depository, que é um sítio onde eu compro muito livros em inglês, porque permite-nos comprar com portes grátis para qualquer parte do mundo. E é um sítio que tem muitas promoções que vão rodando, então se nós formos estando atentos aos livros, volta e meia, eles ficam com uma promoção, uma boa promoção, vá, e então eu fui procurar, encontrei lá os livros dela e pus na minha wishlist com avisos e um dia recebi a notificação que este estava com, metade do preço, ou não, tinha 60 e tal % de desconto. Eu falo disso no book hauling que comprei este, eu vou deixar aí o link nos cards, mas ele ficou-me 13 euros, qualquer coisa assim, e enquanto ele custava 60 e tal euros cá em Portugal. Portanto, eu fiquei muito contente. Este é o segundo romance dela. Eu penso que o primeiro que ela lançou foi um conto, não tenho certeza se é conto ou se é novela, que é o Roubo. Depois temos o Volte para Mim e depois então o Livro para Recomeçar. E, entretanto, ela já lançou um outro conto e sei que neste momento ela está a escrever um novo romance. E espero muito que tenha sucesso e que eventualmente um dia consiga ler. Mas pronto, isto é um bocadinho de contexto como é que eu cheguei a este livro e porque é que eu estava muito curiosa para o ler. Eu li-o agora, este mês, para o projeto da minha querida Ana Lopes, que era o Vamos Ler Brasil. É um projeto de ler literatura brasileira e eu tinha este livro aqui na estante, desde que eu comprei, e pensei, olha, para aquele projeto perfeito, portanto, guardei de propósito para este projeto. De que é que nos fala esta história? Esta é a história de Anastácia. E logo na primeira página, isto não é spoiler nenhum, logo as primeiras páginas, nós percebemos logo o contexto, o que é que se passa. Ela foi uma das muitas mulheres que foram internadas em hospícios com um diagnóstico de histeria. Portanto, uma coisa infelizmente muito comum há muitos anos atrás. As mulheres eram acusadas de histeria simplesmente porque se queriam impor, ou porque não queriam seguir a vontade aos maridos, ou porque tinham mentalidade própria e razão própria, e muitas delas acabavam em hospícios com torturas horríveis. E nós percebemos que foi isso que aconteceu à Anastácia, mas logo nas primeiras páginas nós percebemos que ela está a sair do hospício. Então, esta história começa em 1877 e depois nós vamos avançando no tempo. Começamos em Paris e depois a história vem até ao Rio de Janeiro. Nós temos aqui logo no início um mapa. Este livro, deixem-me fazer aqui já um parênteses, está muito bem conseguido. Esta editora é Essência, portanto, uma editora brasileira, não é como estamos a falar. E, olhem aí, temos mapa, temos aqui uns desenhinhos que nos acompanham o tempo todo, portanto, temos aqui os poemas que são escritos, neste caso são músicas, aqui com estes pormenorzinhos. Temos aqui no meio algumas passagens de jornais, deixem ver se eu apanho alguma para vos mostrar, que estão também muito bem feitos. As fichas médicas do hospício também aparecem aqui. E agora que eu vos quero mostrar, não encontro nenhuma, é costume, não é? A gente sempre que tenta mostrar uma coisa a alguém, não encontra. Portanto, aqui está o jornal e aqui temos uma ficha do hospício. Portanto, é um livro muito bem conseguido, muito bem trabalhado no seu design. Então, nós estamos, no início de Paris, depois vamos para o Rio de Janeiro, onde ela é internada num hospício. E a nossa história começa, lá está, com ela a ser libertada no hospício, mas nós vamos intercalando de tempo, na fase inicial especialmente, percebendo como é que ela foi lá parar, porque é que foi lá parar e todos os traumas que ela acaba por trazer consigo, tudo aquilo que ela passou e vivenciou.
E agora que ela está livre para recomeçar, o que é que ela vai fazer e como é que tudo aquilo que ela viveu e todos os fantasmas que ela ainda traz com ela, como é que vão influenciar agora a sua nova caminhada. Do outro lado da história, em capítulos alternados, nós temos a história de Benício, que é um rapaz, um homem, digamos, que é um filho bastardo e que despreza o pai. O pai é um grande dono de fazendas, um escravagista, um grande senhor de escravos, e que quer que o filho bastardo, que foi o único herdeiro possível, vá, porque é o único que tem o tom de pele mais aproximado com o branco, o único filho homem que ele teve assim, que poderia segui-lo nos negócios e herdar tudo aquilo e dar continuidade. Então temos aqui também uma personagem que vive também a querer ser livre, também a querer começar longe da imagem do pai, que está farto que as pessoas digam que ele é o bastardo dali, que ele é a imagem do pai, ele quer se libertar dessa imagem. Então nós temos estas duas personagens que nos vão alternando os capítulos, mas este livro é muito mais além destas duas personagens. É um livro com um conjunto de personagens, desculpem estar sempre a repetir, incríveis, e todas elas numa fase de recomeços. A Anastácia não sai sozinha do hospício, vem com um grupo de mulheres, e nós temos ali todas, cada uma com o seu trauma diferente, cada uma com os seus obstáculos, cada uma que passou ou está a passar por dificuldades e que está a tentar recomeçar-se a encontrar o seu eu. E do lado do Benício temos também o irmão dele, temos também toda a empresa que ele criou, uma empresa de construção e arquitetura, e todas as pessoas que eles meteram lá a trabalhar, que na sua maioria são escravos que foram agora alforriados. Portanto, agora pessoas que passaram a ser livres e que não o eram antes. E todas estas personagens acabam por se cruzar quando a Anastácia decide um dos passos, um dos sonhos dela para recomeçar. Ela com as amigas decidem um objetivo, precisam de uma equipa de construção que as ajude para cumprir esse sonho, e é aí que se cruzam com a história de Benício, e estas duas histórias acabam por se cruzar. Eu estou a ser um bocadinho vaga porque eu acho que a história vai beneficiar por aí. Esta não é uma história de grandes uau, não é uma história assim de nos deixar abismado com acontecimentos ou com revelações. Esta é uma história assim de nos fazer pensar, nos fazer refletir, e é daquelas histórias de nos deixar a refletir sobre o que era e o que ainda é, ou pelo menos para mim foi. Nós temos aqui histórias de pessoas, portanto o caso da Anastácia, foi maltratada por um marido, vítima de violência doméstica, violência psicológica, violência física, tudo o que ela passou também no hospício. Temos aqui personagens que foram escravos, a forma como foram torturados, a forma como lhes foi roubada a vontade de viver e tudo o que elas tinham para lutar pela sua vida. Temos aqui muito a questão da escravidão, a questão da cor, a questão do preconceito para com negros, brancos, indígenas, o que seja, o preconceito para com a mulher, a falta de poderes e de direitos que estas pessoas tinham, que eram pessoas como todas as outras, mas só porque eram mulheres, só porque eram negros, só porque eram mais escuros, só porque eram mais claros, tinham direitos diferentes. E o livro é tudo sobre isso. É um livro todo à volta de personagens que se viram postas de lado ou postas rebaixadas pela sociedade e que aqui encontram uma oportunidade para recomeçar. O título, como já perceberam, é muito simbólico e no fundo resume perfeitamente o livro. A capa também é muito simbólica, os lilazes é uma cor muito referida no livro. Temos aqui um fundo histórico, portanto, o Imperador, Dom Pedro, temos aqui alguns acontecimentos que são históricos, mas não é um livro, não é uma ficção histórica, é um romance de época, mas tem o fundo histórico no ponto, ali temos coisas que são fictícias, mas os lugares são reais, os espaços são reais, as descrições que a autora nos introduz aqui são reais na sua grande maioria. Há aqui alguns pontos que são ficção, mas que ela os refere. No fundo é uma obra com uma base bastante histórica, mas que é focada nas personagens. É uma história que também tem aqui uma história de uma pelo meio, mais do que uma até, mas o foco não é esse. Estão à procura de um romance, mesmo uma história de amor, daquelas de vos arrebatar o coração. Isto não é um livro para vocês, porque é uma história sobre o crescimento da personagem, de várias personagens. É uma história que nos faz pensar, porque as situações que são exploradas aqui, que para quem
já leu sobre isso, para quem já viu telenovelas, para quem já viu Assim a Moça, a Escrava Isaura, coisas desse género, sabe que foram reais, mas é uma história que traz um toque um bocadinho mais moderno na maneira de ser dos personagens e que nos leva a questionar estas situações, porque elas continuam a acontecer nos dias de hoje. Este preconceito continua a existir. Esta forma de encarar o outro de maneira diferente continua a existir. E eu penso que este é o ponto forte deste livro, é mesmo deixar-nos a refletir sobre todas essas injustiças e sobre todos os rótulos que nós metemos nas pessoas. É um livro muito, muito focado nessas ideias e é um livro focado nesta liberdade de sermos nós mesmos, de nos descobrirmos e de nós descobrirmos a nós mesmos e avançar não significa que o passado seja apagado, nem que deixe de vir connosco, porque os traumas, as dores, os fantasmas vão nos acompanhar, vão fazer parte do que nós somos, mas nós temos que assumir isso, perdoar-nos a nós mesmos e continuar em frente. E é uma mensagem muito, muito bonita do livro e, de facto, eu gostei da leitura. Não foi uma leitura super rápida, o livro tem 400 páginas, apesar de ser fininho. Não foi uma leitura rápida, não foi uma leitura que me deixasse ali a devorar. Foi uma leitura que eu tive que ler com calma, que tive que saborear, que tive que dar o meu tempo ao livro, que ia lendo pouco e pouco e absorvendo. É um livro com frases muito, muito bonitas. Eu não costumo usar post-its para citações, mas se usasse, este livro ia parecer assim um ouriço cacheiro, assim todo espetado, porque tem imensas, imensas frases lindíssimas, muito bonitas para nos dar inspiração e é mesmo focado nesta temática, como eu vos digo, de liberdade, de crescermos, de descobrirmos quem somos e de todos estes preconceitos e rótulos que ainda hoje perduram. Portanto, eu gostei muito desta leitura, não foi uma leitura que me arrebatou de todo, não foi uma leitura que eu desse assim as 5 estrelas, que me tivesse apaixonado, mas acho que é uma leitura que me vai acompanhar, acho que é uma leitura que me vai ficar aqui na cabeça e que sempre que eu me deparar com estas questões que o livro aborda, eu acho que me vou lembrar desta história. Portanto, aqui fica a minha opinião sobre este livro da Paola. Se não conhecem o trabalho dela, recomendo que a vão conhecer e eu espero que tenham gostado. Portanto, digam-me aí em baixo se já leram algum livro dela, se gostaram, se não gostaram, se estão curiosos para o fazer, se andam como eu também à caça nestas dificuldades que é conseguir estes livros da literatura brasileira. Eu tenho um monte na minha lista e é muito, muito, muito difícil de encontrar cá. Os preços rondam os 50 e tal euros, 60 e tal euros por livro, que é assim um bocadinho aterrador, não é? Portanto, deixem tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!